também a disponibilidade para dar essa aula inaugural. E a sua contribuição é bem-vinda para o nosso curso. Professor Djalma. Boa noite a todos, todas. Saudação especial ao nosso coordenador, professor Noeli, professor Geraldo também, nosso colega, professor Antônio e principalmente a professora Marildo também, e os nossos alunos, razão de ser, de nós estarmos aqui nessa noite também contribuindo e aprendendo com eles. E os nossos queridos colegas professoras, também tutoras que nos apoiam nesse maravilhoso curso. Assim como os colegas também respeitaram o tempo, entre 15 e 20 minutos, eu pretendo dar uma ideia também para vocês daquilo que eu tenho ensinado. E acredito, na verdade, a partir da filosofia, algumas ideias que me ajudam a compreender o mundo. Primeiramente, aquilo que eu vou falar para aqui é uma experiência dos últimos 10 anos. Nós estamos trabalhando, como vocês bem sabem, uma disciplina mais humanística aqui na Universidade Federal de Santa Maria, chamada Ética da Felicidade. Talvez o tema felicidade seja um pouco banalizado hoje, mas a gente quer dar um enfoque na existência humana, considerando sempre, que eu gostaria até que vocês já anotassem, que é o nome que eu gosto muito desse conceito, que é da filosofia clássica, chamada paideia. Paideia significa uma formação integral do ser humano. Os gregos tinham essa compreensão do todo, uma visão holística do ser humano. Não apenas no racional, não apenas na matemática, mas também na música, na arte, no exercício físico, na poesia. Então, é esse ser humano que nós queremos formar como professores, como educadores. Eu lamento muito que a universidade, ela forma bons profissionais, engenheiros, médicos, advogados, agrônomos, mas há uma carência de uma formação humana, uma formação humanística na universidade. Eu até brinco sempre que há poucos dias fui fazer uma consulta com um médico renomado, e esse médico simplesmente nem bom dia, boa tarde, nem chamou pelo nome, simplesmente prescreveu a medicação. Ele pode ser um bom profissional, mas humanamente falta o simples, né? Dizer bom dia, boa tarde. Então, o conceito de... Até apareceu a Patrícia, eu acho que disse, né, nos comentários, a inclusão da educação humanística, né? É verdade. Onde entra a filosofia, onde entra a humanidade nas nossas escolas. Eu estou vendo sociologia, a filosofia estarem desaparecendo. Em contrapartida, adentrando a educação financeira para as crianças. Ótima educação financeira, né? Mas o que nós estamos formando? Então, eu sempre levo comigo essa questão da paideia, da formação integral do ser humano. E aí eu começo um pouquinho como o professor Geraldo, contextualizando sempre para os meus alunos durante o semestre que eu trabalho, das 15 aulas, contextualizando 2 ou 3 aulas nesse mundo que nós estamos vivendo hoje para entender sociologicamente o mundo. Então eu começo discutindo meia aula a partir de Zygmunt Bauman, que é um autor que todos nós, quem não leu ainda, está perdendo a oportunidade de compreender a sociologia, compreender o mundo pós-moderno a partir da análise do Zygmunt Bauman, que fala da fluidez, da sociedade de consumo, a sociedade líquida na economia, na política, nos amores, tudo é supérfluo, tudo é uma sensação de estarmos atrasados. Então eu começo dialogando a partir da sociologia e também, por que não dizer, da filosofia, tentando entender que nós estamos passando por um momento de crise. A crise é sempre quando você perde a tábua de valores, de um paradigma que dá sustentação e ainda não encontrou outro que lhe dê respostas satisfatórias. Por isso que nós estamos chamando isso de pós-modernidade, pré-modernidade e assim, hipermodernidade,
porque aquilo que era sólido desmanchou, e nós não temos ainda valores econômicos, políticos, nem mais religiosos, culturais, que dê sustentação. Por isso vivemos, não é o fim do mundo, como alguns querem dizer aí, que vem um arrebatamento. Não tem nada a ver com isso, arrebatamento. Tomara que eu esteja sendo arrebatado também, né? e Deus que não esqueçam da gente, né? Bom, não tem nada, talvez seja aquilo que o Nome da Rosa, do Humberto Eco, tem um personagem de um monge que diz assim, é o fim da nossa existência, é o fim do mundo. Aí o Baxterville diz assim, não é o fim do mundo, é o fim de um mundo medieval, centralizado, para o nascimento de um novo mundo, quem sabe, mais racional, mais iluminista. Então, é isso que nós estamos tentando passar para os nossos alunos, que, como diz o velho Antônio Gramsci, as velhas regras desapareceram e as novas ainda não foram inventadas. Me parece que esse momento é um momento de transição, é um momento também de individualismo, de consumo e de fadiga. E aí eu cito também o Biran Churran, que vocês têm que, aliás, essa palestra vai estar sendo enviada para todos vocês, e depois eu até posso mandar os slides para que vocês peguem alguns nomes que a gente cita e vão atrás. São livros que estão todos disponíveis no domínio público do computador de vocês. Vocês podem baixar no computador, imprimir e fazer a leitura. Biran Churran fala da sociedade do cansaço. Biran Churran fala do infarto, não apenas do corpo, mas o infarto da alma, aquilo que nos anima. Nós não temos mais tempo para aquilo que nos anima, para o nosso transcendente, considerando que todos nós temos essa abertura para o transcendental. Então estamos numa falência, não dos corpos, mas uma falência daquilo que nos mantém vivos, que nos anima em viver, que é a nossa alma. Também o Jorge Forbes, que é um psicanalista brasileiro, ele cita que a nossa sociedade, de uma certa forma, está desbussolada. Desbussolada, que nós perdemos a bússola, que aponta o norte, que aponta um caminho. Então, eu sempre digo assim que eu estava numa viagem de trânsito, numa estrada, e o motorista de caminhão, ele colocou uma frase no para-choque do caminhão muito filosófica. Ele escreveu assim, não me siga, também ando perdido. E eu pensei comigo, bom, ainda bem que não sou apenas eu, tá, o motorista perdido, e quem sabe todos nós que estamos atrás do caminhoneiro ali, simbolicamente, estejamos perdidos para que aquilo que nós não sabemos ainda, para que paradigma nós estamos construindo, estamos meio ofuscado e nebuloso. E para terminar essa primeira ideia, eu gosto muito sempre do Mário Sérgio Cortella, que ele diz que essa sociedade que nós estamos vivendo aqui no Brasil, e que se contrapõe àquilo que o professor falava lá do Cabo Verde, né, se eu não estou equivocado, é uma sociedade da pressa, é uma sociedade que nós não temos mais tempo. Então ele fala, o Mário Sérgio Cortella, de um certo sentido, da despamonharização da vida. Não temos mais tempo para fazer pamonha. Eu poderia até traduzir essa realidade para a nossa realidade aqui de filhos de agricultores, de italianos, né? Nós poderíamos dizer assim que nós temos uma despolentização da vida, porque nós não temos mais tempo de fazer polenta, porque temos que plantar o milho, colher o milho, nós temos que moer o milho, fazer a farinha, e depois de pronto ainda você tem que mexer na panela quase 1 hora para que ela fique pronta. Então é isso, nós preferimos, como diz o Cortella, no final de semana comer fora no restaurante, a gente não faz a comida mais, a gente não lava mais a louça, a gente não limpa a nossa própria casa, então alguma coisa está fora de sintonia com essa realidade. Bom, dentro dessa realidade, eu passo para os alunos, eu fico 2 ou 3 aulas, aí eu começo a dizer, olha, vocês que estão em minha frente, eu faço pesquisa nos últimos 5 anos, e eu estou percebendo, assim, que os nossos alunos já vêm e estão muito tristes. Cerca de 41% apresentaram, quase metade dos meus alunos, não apenas meus, mas de vocês,
nas outras universidades, eles estão com momentos de tristeza. 41%, o momento de tristeza foi maior que os momentos de alegria. Fruto da universidade e também fruto daqueles, são meninos de 18, 20 anos, 22 anos, que também vêm com uma carga externa de uma sociedade que reflete, inclusive, na universidade. Ansiedade e depressão, perguntei para eles, você teve sintomas de depressão e ansiedade no último ano? 71% dos nossos alunos manifestam ansiedade. Perguntei para eles, vocês se sentem emocionalmente saudáveis? Mais da metade não se sente emocionalmente saudável. Vocês têm sentido da vida? Olha, 1/4 diz que não tem sentido da vida. Então é muito preocupante. Nós, como professores, a instituição, a universidade, os suicídios estão acontecendo em nosso meio, entre professores, entre alunos, que acende sempre o sinal de alerta para nós. Trabalho isso com eles também. Depois, a última parte, aí eu começo a dizer, mas e a partir disso, a partir dessa realidade sociológica, a partir da depressão, da ansiedade que estamos sentindo, qual seria o caminho para que a gente possa acreditar em algumas ideias que nos façam melhorar o nosso estado emocional, a nossa sociabilidade, e possam nos trazer um pouquinho mais de alegria e até de felicidade. Aí eu cito para eles, eu parto do princípio da filosofia de Pierre Hadot. Pierre Hadot vê a filosofia como exercício espiritual, não espiritual no sentido religioso, mas no sentido racional filosófico, até humanístico, até poético, de tudo aquilo que faz bem ao ser humano. Então, ele lê a filosofia antiga com esse olhar, com essa ótica, que os antigos tinham uma proximidade, uma coerência entre a forma de pensar e viver. Talvez hoje nós, no contemporâneo, no moderno, sejamos apenas professores ou leitores de filosofia e não propriamente filósofos. Filósofos são aqueles que vivem de uma forma filosófica. E outra base que me ajuda muito é os últimos escritos do Michel Foucault, a hermenêutica do sujeito. Ele, percebendo nas suas aulas finais da sua vida, em 1984 e em 1982, ele dava aula para 400 alunos num auditório, e ali ele resgatou os últimos pensadores clássicos de como o cuidado de si, o que é o cuidado de si. E por incrível que pareça, ele faz uma racionalidade do corpo, racionalidade da alma, de voltar a se encontrar consigo mesmo. Então eu cito essas duas obras que são referências para mim. Depois eu começo a dizer para eles, gente, vamos desconstruir a positividade tóxica que impõe o lema e o tema da felicidade como tirania. Tem hoje, basta você colocar assim, palestra de felicidade, tem até jogador de futebol, artista, cantor, pastor, padre, professor, todo mundo hoje fala de felicidade, porque se tornou quase uma banalização. Então, tem ali a linha coach hoje, que a pessoa faz um curso de final de semana por correspondência e se vê gabaritado hoje o Christoph Lasch, da teoria do narcisismo, ele fala em sociedade terapêutica das emoções. Então, tem massagens relaxantes, massagens emocionais, ventoterapia, reiki, com constelação familiar, entrou na psicologia, entrou no direito. Então, virou uma pandemia hoje de resoluções de problemas fáceis, dentro da teologia da prosperidade, teologia da autoajuda, como o professor Leandro Carnal fala muito bem. Nós não precisamos de respostas, nós precisamos de questionamentos, nós precisamos do caminho mais difícil. Tem um ensinamento estoico que diz assim, escolha na tua vida as ações mais difíceis e terá uma vida fácil. Caso contrário, escolha umas ações no cotidiano fáceis
e terá uma vida difícil. Hoje é uma sociedade do não sofrimento, do não dor, do não angústia. Tudo nós temos remédio. Então nós temos que ter mais filosofia. É isso que eu ensino para os meus alunos. Há uma diferença entre uma sociedade eudaimônica, uma felicidade eudaimônica, de uma sociedade hedônica, de uma felicidade hedônica. Eudaimônica vem de um espírito bom que está dentro de nós. A felicidade é construída por um longo caminho, talvez uma existência. A felicidade hedônica talvez seja boa, fruto de uma alimentação, de um bem-estar, de um passeio, mas ela é momentânea, já diria Aristóteles, no livro A Ética Nicômaco, no capítulo do livro 1, ele diz assim: uma andorinha sozinha não faz verão. Assim, momentos de felicidade não é felicidade propriamente dita. Então, eu explico para eles essa dinâmica da eudaimonia, do desabrochar, de ser você, que nasceu nessa ordem cósmica para desempenhar muito bem a sua função dentro dessa ordem cósmica. Ensino para eles que, para viver o momento presente, que é uma filosofia estoica, que diz, viva agora. Tem gente que vive do passado, que olha para o antigamente, que era bom, cuidado. Essas pessoas que falam muito do passado, da vida, estão envelhecendo. E tem gente que antecipa a ansiedade pelo futuro do amanhã. Gente, nós temos só esse momento agora. Como diz o Campbell, ele diz, a eternidade talvez não exista. A eternidade é a eternização dos momentos lindos e belos que você vive, do amor, do afeto, do carinho pelo seu filho, pela sua filha, pela pessoa que você ama, pelo seu pai. Eternize esses momentos. E você que está agora aqui me ouvindo, por que não eternizar esse momento? Por que você está mexendo nas redes sociais? Por que você está preocupado com aquilo que passou e aquilo que vai vir? Ensinamento estoico. Eu tento ensinar isso para os alunos. Simplifique a vida. A carga está muito pesada. Saboreie a vida. Aqui eu cito Rubem Alves. A felicidade não está, muitas vezes, na ansiedade. Facundo Cabral, que é um poeta argentino, diz que o grande problema hoje é a distração. Estamos distraindo-nos para aquilo que é essencial. Estamos fazendo e levando nossa vida no automático. Não temos tempo para contemplar o orvalho, a grama, o pôr do sol, a nuvem, o vento que bate na nossa face, no nosso rosto. Não abraçamos mais os nossos filhos, os nossos avós. Contemple os pequenos, as pequenas coisas. Preste atenção, como diz o José Saramago, se podes olhar, vê, se podes ver, repara. E busque sempre o silêncio, busque sempre a contemplação, busque sempre a contemplação do infinito que está dentro de cada um de vocês. Muito obrigado.